desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que me despertou. Sorria comigo, agradeça por estar aqui. A vida é canção, e a canção é você e mim. Quem és tu? Quem da dúvida da luz, que se perde na prece, esquece o que conduz. Fecha os olhos, irmão, escuta teu ser. Somos filhos da eternidade a renascer. Hoje eu sei de onde vim, sei pra onde vou. Descobri o segredo que a alma guardou. O universo em desencanto me abriu a visão, e a vida verdadeira virou minha canção. Agradece a natureza, agradece ao vento, agradece às estrelas, agradece ao vento. Minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que me despertou tudo. Quem és tu? Quem és tu? Que caminha comigo, que me acorda do vazio. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio União Racional. Esse que nos fala é Marcos Lopes. E a partir de agora está no ar o programa Nova Era. Esse programa que faz parte da grade da Web Rádio Universo União Racional, né? Onde dentro das programações tem mais vários outros programas, e uma programação 100% de cultura racional. Hoje, 23 de junho de 2026. A partir de agora está no ar o programa Nova Era, né, onde o Henrique e o Gésio, que são os nossos convidados e colaboradores, estão mais uma vez aqui presentes. Vai dar boas-vindas a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gésio. Boa noite ao meu amigo e irmão Mascarenha, diretor da Rádio Web União Racional, e a todos os ouvintes dessa maravilhosa emissora. Estamos aqui mais uma vez, nessa terça-feira, dia 23 de junho, para mais um programa Nova Era, divulgando essa obra chamada Universo em Desencanto de Cultura Racional. Aqui eu quero desejar uma boa noite a todos e dizer que sejam todos bem-vindos a mais um programa Nova Era. Gésio, dá boas-vindas aos nossos ouvintes. Boa noite a todos, nesse maravilhoso programa Nova Era, né? E aos ouvintes da Rádio Web União Racional, onde nós estamos sempre transportando essa mensagem do livro Universo em Desencanto. Eu tenho uma leitura aqui que fala assim: Universo em Desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional, do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade é o seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Por meio da energia racional é que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. A cultura racional dos livros Universo em Desencanto é o conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. É o princípio e o fim do mundo, é a salvação de todos. Então esse é o intuito nosso do programa, divulgar o livro Universo em Desencanto, dessas mensagens que a gente passa aqui para vocês ouvintes, dizer que o livro Universo em Desencanto, o conteúdo dele é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que esse é o elo que nos liga à nossa verdadeira origem. E dentre a nossa maior missão, né, o Jesus acabou de ler para todos, né, é essa: é não medir esforço, não medir fronteira, muito menos barreiras, para levar esse conhecimento, que é tão simples, tem uma linguagem tão simples, né? Acessível a todos e para todos. E vamos iniciar o programa de hoje, Jesus, com um capítulo do primeiro volume, onde ele fala
do poder do magnético. Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje, como relíquias daquelas eras primitivas de seu reinado de encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de outrora, na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou com seu grande dom magnético, despontando pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era um grande sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era pele e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia-a com pedaços de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa. E se era de pena, também a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza. E pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium, e apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de forma tal que a natureza acabou revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando origem à existência do que é hoje, e se chama deserto do Saara. Saara ficou uma espécie de um lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais. Razão por quê? Sendo de longínquas recordações, supõe as novas gerações que tivesse existido o dilúvio, quando o que de fato ocorreu foi um grande terremoto. É por isso que de quando em quando costumam encontrar ali esqueletos de bichos, monstros enterrados. E as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua de monstrodontes, que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido, Gerson, é que costumam dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água, é que em outros tempos não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras, para que tivessem contatos com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados, viviam todos de per si. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos outros, e assim ninguém sabia de outras existências. E foi por isso que surgiu a suposição do fim do mundo, por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados e se locomoverem, é que vieram descobrir o deserto de Saara, que tinha sido em eras remotas uma grande cidade. Então, Henrique, esse primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia. E por o povo acompanhar o mesmo símbolo
de magnetismo é que era povo mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas. De tanta maldade entre eles, e para que tudo isso não se propagasse em outros povos, com o tempo, a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde diversos faraós, nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo assim até hoje as suas cavernas encantadas, onde reinam os malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas, aonde eles foram sepultados. Agora, se esse faraó foi assim, atraiu com as suas influências más as influências de outros faraós, ou já tinham tanta força quanto o primitivo, mas que assim mesmo produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só produz o mal. Pois é, Henrique. Muitos se enganam, pensam que a força magnética produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem. Porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. É um ponto de reflexão muito importante, né? A vida pré-existe já dentro desse conceito eletromagnético e existe dentro do conceito eletromagnético e desaparece dentro do conceito eletromagnético, né? O que implica aí é que a humanidade ela não atribui ao seu poder de magnetismo a criação do bem, né? Ela não vê o outro como ela mesma, ela não ama o outro como ama ela mesma, e o poder de criação dentro da vida da matéria, que é o campo eletromagnético, necessita do magnetismo. Como a gente não pensa bem, como a gente não ama o outro, como a gente acha que é senhor de tudo e de todos, a gente aplica nas nossas criações justamente isso que o racional ele fala que é o mal, que é o mal material. Então, você vê que hoje na fase racional nós temos a possibilidade de usar o eletromagnético para desenvolver o nosso raciocínio. E o exemplo que a natureza deixa, né, o racional deixa através da natureza, é que você viu. O faraó era um médio do seu tempo, né, veio com a força do magnético desenvolvido, mas ele esqueceu que maior que ele tinha natureza. Para aquelas pessoas, né, os ouvintes que fazem às vezes o próprio mal a outra pessoa sem entender, achando que não vai ter a volta, vai ter. O próprio faraó, né, ele foi destruído pela própria natureza. A natureza ela deu, ele desenvolveu a sua humanidade, né, dentro da linha do magnetismo, mas a natureza veio e disse, tá bom, vamos parar por aqui, que acabou o seu tempo. Foi lá, enterrou tudo, não é, Gerson? Foi um verdadeiro dilúvio. Então, antes, né, eu levo como exemplo essa leitura, esse capítulo, que o mal, ele não tem poder nenhum. A prova está aí, né? O faraó era o único no seu tempo, né? Então, mas você vê que tudo começa de um pensamento, de um sentimento que é do faraó. O faraó é um ser humano, um animal racional igual a qualquer outro que está aqui em cima, que desenvolveu em si o poder do magnetismo
e criou situações que ele achava apropriado para se permanecer ou se perpetuar na condição que ele se encontrava. Qual era a situação que ele se encontrava? Superior a tudo e a todos. O verdadeiro Deus de sua época. E aí o que é que ocorre? Ele ignora que a formação dele, que é animal racional, é uma classe dividida em duas categorias. Que ele é o racional, o animal racional, mas existe o animal irracional. Então é tipo, sabe, não dá para reconhecer a luz esquecendo da sombra. Né? Não tem como. Então, a sombra ela faz parte desse contexto. E é para isso que o racional nos chama a atenção. A gente pode usar o poder do magnetismo como muita gente usa o poder do magnetismo, para o bem. Criar coisas que favoreçam a humanidade. Poucas pessoas veem dessa forma, porque quando as coisas realmente estão sendo, digamos assim, realizadas, o contexto muda, né? Porque aquilo que a gente chama de ego, né, toma conta da situação. Aí então a gente passa a acreditar que é o corpo, né, que é dono da vida, que é dono das suas próprias vontades, que, sabe, não sofre influência de terceiros, dos outros, do ambiente, nada, e vai agindo dessa forma. O racional traz a conscientização disso. Ele fala, está tudo dividido em 7 classes. A vida racional se subdividiu em 7 categorias. Sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais. Subdividiu. Não significa que está separado. Entendeu? Não significa que está separado. Você consegue viver sem água? Impossível. Seu corpo é feito de quê? 7 partes, né? De água, 70% é água. Tudo está em Por você água. e você está em tudo. Faraó não pensou dessa forma. Entendeu? Então o racional, ele mostra de forma coerente, sucinta, né, uma coisa que pode acontecer com qualquer um, dependendo da forma como esteja pensando, esteja visualizando. Não criamos nada nesse planeta depois do Sol, porque o limite é o Sol, né? Não criamos nada sem eletricidade e magnetismo. Nada. O Jesus e o Henrique tocou num ponto, né, que é importantíssimo para todos nós. Né? A gente adentra vários lugares, né, pelo fato de estar ligado à energia superior a todas as energias, muitas vezes sem nem sequer pedir licença. O próprio racional superior, o próprio Manuel, ele tem o maior respeito a tudo e a todo, a todas as entidades, a todas as forças, né? Ele sempre teve respeito a tudo e a todos. Muitas vezes a gente nem porque não quer, por displicência mesmo, falta de atenção. O racional, ele sempre fala muito isso, preste atenção. Muitas vezes, falta de atenção, a gente não segue, não observa como era o comportamento dele, como era que ele respeitava todas as forças, né, todas as entidades, a energia elétrica, a energia magnética, porque aqui, né, por mais que nós estejamos desenvolvendo o raciocínio, a natureza está acima dela, mas ela tem um comando sobre esse campo material ainda. Né? A partir do momento que a natureza muda de fase, ela enfraquece a energia eletromagnética, ela passa a ter domínio só do pensamento, da imaginação. Enquanto nós estivermos ligados a essas duas energias, nós somos por conta dessa fase, desse processo de liquidação. E Faraó, no seu tempo, né, como o Henrique falou, né, ele achou que ele era a força maior, e naquele tempo era, né, era o médio que desenvolvia a força magnética. Mas veio a natureza e se basta. Ela é que dá o basta para tudo isso. Como ela deu um basta para a fase animal racional. A humanidade está vivendo e vai viver um dos maiores processos de liquidação do seu ser. E por isso a urgência e a necessidade de pegar no livro. De ler a obra Universo Desencanto. Não importa quantas horas for, mas quanto mais ligado, melhor. Não é isso, Jesus? É verdade. Mas tem um porém. Nós, como os estudantes de cultura racional, com os livros Universo Desencanto, nós estamos dentro com um aparelho inicialmente, aparelho racional, em desenvolvimento.
O racional sempre fala assim, que nós estamos estudando para se desenvolver o raciocínio e o aparelho. Então nós estamos nesse desenvolvimento. A nossa áurea, nós não vamos dizer que somos melhores de que os outros, mas nossa áurea hoje é racional, porque a natureza é racional. A natureza, a áurea dela é racional hoje, é a fase racional. E nós estamos dentro da fase. E por isso, nós entramos nessa vivência que nós entramos em igrejas, entramos em supermercados, entramos em todos os locais. Você pode entrar no centro de Umbanda, eu sei, esses centros aí que existem, mas se você entrar saudando, pedindo licença, com respeito ali, acabou-se. Recentemente eu passei um livro para uma pessoa de Umbanda e ele disse que ia ler, que achou interessante. Mas eu digo, o senhor tem que pedir permissão ao seu guia. Ele tem um guia dele lá. Senão ele permitiu. Então, está aqui o livro. Mas jamais eu ia dar o livro a ele se o guia não permitisse naquele momento. Entendeu? Meu comportamento foi esse. Naquele momento. Quando ele achou interessante, que ele disse que é muito ligado aos astros, sei o quê, aquela coisa toda, ver extraterrestre, aquela coisa, não, né? O seu aparelho teve esse entendimento. Aí eu tive entendimento com ele, disse, olha, eu passo o livro para o senhor, agora o senhor tem que perguntar ao seu guia, que está ao seu lado aí, ele está ao lado dele ali. Isso é se permite. Ele permite. Então, o senhor leia, faça bom proveito, pronto. Você está entendendo o negócio? Então, tudo isso é o respeito que o pai fala, que nós somos a favor de tudo e de todos. Enquanto nossos irmãos que estão em centros e outras coisas, determinações aí, denominações religiosas, que não pegou o livro Universo dos Encantos, mas o direcionamento dele é um só, é igual ao nosso, a procura do quê? Do eterno. A procura o quê? Da vida eterna. A procura de Deus. Ele busca Deus em todos os cantos. Aí a gente tem que ter esse entendimento do quê? De conviver com eles, mas sempre com o nosso conhecimento à frente. A gente sempre ter convicção de que temos, não devemos ter medo. O medo não faz parte da gente mais. É verdade. E falando em a gente tem que ter convicção da energia que a gente tem, que é a energia salvadora e redentora, e nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Não estamos com falta com respeito com eles. Estamos tentando chegar a abrir com que, nessa lapidação que ele vem, que ele abra mais a mente, que ele arrudez e chega aqui, que foi o sentido das religiões e tudo aí criado, foi o quê? Para lapidar e acabar com a rudez, né? E ter entendimento que é para chegar que é hoje. Não é verdade? É verdade. Falando dessa busca, né, em Deus, né, nessa lapidação, nós vamos ouvir o nosso irmão e amigo, né, Luiz Humberto, Luiz, que é de Franca, é estudante da cultura racional, entendeu? Vai falar um pouco do seu depoimento, como é que começou, como é que ele conheceu a cultura racional. Luiz, é com você. Eu conheci a cultura racional, não me lembro a data, me lembro o ano. Foi no ano de 1982, numa roda de viciado em droga. Eu usava maconha, injetava cocaína na veia, usava tudo quanto é tipo de droga. E nessa roda de usuário de droga, esse rapaz começou a falar para mim desse livro e, com o passar do tempo, as coisas que ele me falava ficavam na minha cabeça e naquelas horas assim de alucinação e que de repente vinha aquele vazio, porque a cocaína, quando você injeta ela na veia igual injetava, ela te tira desse mundo material. E depois ela te traz uma depressão, um vazio muito grande. E aquelas palavras que o rapaz me falava do livro, ele também não sabia muito bem explicar o que ele estava falando. Aquilo lá começou a bater na minha cabeça. E esse cara era até um traficante, esse amigo meu. E um dia eu cheguei para ele e pedi para que ele me arrumasse aquele livro. E comecei a ler o livro. Eu lembro que na época eu era casado, que eu tive um outro casamento além desse que eu tenho hoje. Eu lembro que eles quiseram até me internar devido à minha mudança, que eu li o primeiro volume 10 vezes. 10 vezes.
Cada vez que eu lia, dentro do meu interior, parecia que eu ia explodir. De tanta satisfação e de tanta alegria. E eu cheguei num ponto que todo mundo, por não compreender tudo aquilo que eu estava vivendo, comecei a fazer a caravana, a divulgar a cultura racional. E eu que não lia nada, nunca tinha lido nada, era um cara totalmente descontrolado, desequilibrado. E eles quiseram até me internar num hospício de louco, na época. Aí eu cheguei e abri o jogo com toda a minha família e falei para eles que eu era um toxicômano e que eu usava tudo quanto é tipo de tóxico e que aquele livro iria me curar. Eu queria conhecer o dono daquela obra, que eu queria conhecer o dono daquele livro. Época de sua vida, hein? Isso eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. Isso foi no ano de 82. Aí eu larguei tudo. Larguei a família, larguei minha mulher com um filho e fui conhecer o autor desse livro, o seu Manuel. Eu fui morar no Retiro Racional. E lá eu hoje tenho a convicção que eu fui para a maior universidade que podia existir na Terra. Fui conhecer um ser que me salvou a minha vida através desse conhecimento dele. Um ser que me ensinou o que é o amor, o que é a compreensão, o que é ser racional, ser gente e tratar as pessoas como gente. E o poder que essa energia racional tem, que não é milagre. Não é milagre. Dentro desse conhecimento do racional superior, não existe milagre. O poder que essa energia racional tem e que fez da minha vida e que me reestabeleceu em todos os sentidos de existência, que depois, com o passar do tempo, eu tive a possibilidade de refazer uma nova família. Hoje estou com 50 anos de idade, né? Já maduro. Sou sóbrio. Eu que nunca imaginava, eu não acreditava em mim. Nem eu acreditava em mim. Nem eu acreditava que um dia na vida eu pudesse ter jeito. Eu digo muitas pessoas, hoje em dia, é o seguinte, a grandeza dessa luz, da energia racional, desse conhecimento, é que esse conhecimento é um conhecimento individual. É um conhecimento que cada um em si próprio vai tendo a compreensão do poder dessa força. Porque quando somos joguete dessas duas energias, a elétrica e magnética, quando somos joguetes do pensamento e da imaginação, a gente não consegue ter estabilidade. Estabilidade psicológica, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. E esse conhecimento, por não ser uma religião, é um conhecimento que o indivíduo vai estudando e com o tempo ele vai se desmagnetizando, vai se limpando e o indivíduo por si só vai sentindo os resultados que vai tendo. Eu cheguei mesmo estudando a cultura racional, eu conheci tudo quanto é tipo de droga, eu cheguei a usar o crack. Eu lembro que antes de eu reencontrar o meu pessoal agora, de eu voltar para dentro da divulgação da cultura racional, de fazer, a única coisa que o racional te pede é que você faça a divulgação desse conhecimento para que você ajude outras pessoas a se conhecer. E eu, por rebeldia, cheguei num ponto de largar tudo para lá, aí eu me perdi. E
E de novo caí no mundo das drogas com o livro na mão. Porque o livro não impede, ele não te impede de nada. Seu livre-arbítrio ele é que impera. O livro ele te dá o discernimento. Depois que eu saí do retiro, isso eu tinha mais ou menos na época, foi assim que saiu o crack. Foi assim que essa droga apareceu. Eu lembro que na época eu tinha uma fábrica de calçado. Eu lembro que dentro de 8 meses eu fumei uma fábrica. Aí um belo de um dia, eu estava lá dentro da minha fábrica, eu fui numa biqueira lá, comprei lá 50 gramas de pedra do cara, e cheguei, preparei numa lata lá, peguei um maçarico que eu usava para tirar a ruga do calçado, pus fogo naquela pedra e chupei aquela fumaça e caí no chão e me deu um princípio de overdose. E eu fiquei me debatendo assim, mas eu tinha consciência do que estava acontecendo comigo. E naquele meu desespero, rapaz, eu lembrei do seu Manuel. E eu falei assim no meu interior, eu falei, seu Manuel, o senhor me abandonou. Ele disse que valeu eu ter trabalhado em prol da humanidade. Olha como é que eu estou me acabando. Aí quando pensa que não, eu olho do lado assim, o seu Manuel em pé, rapaz, me olhando com uma cara de desprezo. E a hora que eu vi seu Manuel, aquela situação mudou na hora, acabou aquela zoeira. Eu parei de dar aqueles streamlink lá, de me debater, e já pulei assim, já levantei, e aí eu olhei assim na lata, eu vi a fumaça saindo. Aí o dono da droga se apresentou para mim naquela fumaça e falou para mim que ele é o dono da liquidação e que ele não estaria levando eu embora devido a eu ter a guarnição daquele senhor ali. É isso aí, Luiz, né? Mas que relato, hein? Que prova e que comprovação. Mais uma vez, né? Mostrando que não estamos só, nunca estivemos e jamais estaremos, né, Henrique? É verdade. Essa situação que o Luiz viveu, na verdade, outras milhares, ou centenas de milhares, ou milhares de pessoas viveram e vivem ainda, né? Eu lembro que no programa referente das crianças, eu aproveitei e falei sobre essa questão da receptividade das crianças e dos jovens recepcionada pelas drogas, pela prostituição e outras coisas. Então, é isso. O campo, na verdade, está aberto para livre vontade, né? O Luiz, ele viveu uma situação a qual hoje ele pode auxiliar uma grande quantidade de pessoas, principalmente de jovens, relacionado a esse assunto que é o assunto das drogas. E as drogas é um grande poder de magnetismo, o qual a gente estava falando no início do programa a respeito do faraó. E você vê ao ponto que o poder do magnetismo faz quando você não tem realmente poder sobre esse poder, que é o poder do magnetismo. A sua vida vira de ponta cabeça, assim como virou a de Faraó, virou daquela civilização, assim como virou a de Luiz e, por consequência, poderia ter virado a família dele e assim sucessivamente. E aí, onde entra o poder da energia racional, poder dessa luz, né? Como ele mesmo fala no início da sua fala, você tem noção do poder dessa luz. Essa mesma luz, o próprio Magneto se rendeu para ela no momento que seu Manuel aparece para ele, no momento mais difícil, né? Ele já sabendo, já ter passado pelo retiro, já ter vivido a cultura racional, já ter guardado por a energia racional, e no momento que ele duvida da força, ela vem e aparece, seu Manuel se materializa, e o Magneto se apresenta e diz: eu só não vou te levar em respeito ao seu Manuel. Que ali já estava negociado, já estava colocado, né, a cabeça dele a jus da droga, né, que tem um dono. Tudo tem dono aqui na matéria. É como o Jéssica estava falando no início do programa. A gente tem que aprender a pedir licença aos ambientes que a gente
transita. Que esse Manuel respeitava todos eles, porque nós não vamos respeitar, né? Tudo tem um dono. A droga, ele mostrou que tem um dono, mas ela respeitou a presença do racional superior, respeitou o fato dele estar ligado à nova fase, mas nós não podemos abusar, né? Foi o que eu consigo enxergar. Houve uma duvidar do que tinha na mão, né, Henrique? Eu pouco posso falar a respeito do que se passou ali, né? A gente tem um relato que é muito verdadeiro, que foi vivido, né? Mas assim, subentende-se, eu pelo menos, eu vejo que se não tem o desejo dele de permanecer nessa vida, ele tinha partido dessa para outra, porque tudo cabe a você, é a sua escolha, né? Então ele estava diante de dois caminhos, assim como nós estamos hoje na fase racional. Nós estamos diante de dois caminhos e cada um de nós individualmente vai escolher esse caminho. Se a gente escolher o caminho do desenvolvimento do raciocínio, a gente vai estar com essa luz maravilhosa que vai nos guiando, sabe, por processos e progressos de maravilhas, de belezas, de pureza. Se a gente não escolhe, a gente quer escolher esse caminho que a gente está seguindo aqui, a gente vai para uma categoria de vida inferior, viver situações desconhecidas, assim como foi na saída do nosso mundo de origem, o mundo racional. Saímos para uma experiência onde nós desconhecíamos quais os resultados seriam. Entende? Então, assim, tem que ter o feedback de quem realmente vive a situação. Eu falo isso porque você viveu uma situação, você não me deu o direito de falar sobre isso, mas não vou dizer qual é a situação, mas você viveu uma situação que eu vivenciei isso, estava presente no momento, e eu vivenciei que você não tinha o desejo de partir daqui ainda. E você escolheu estar aqui. E você está aqui. Entendeu? Você está aqui com saúde, saudável, conduzindo sua vida, conduzindo sua família, conduzindo seu aprendizado, se conduzindo para o mundo racional. Esse é o caminho que você escolheu. Em um determinado momento ele escolheu isso, e em outro determinado momento ele se deu ao luxo de soltar. E ele afirma, nós temos esse livre-arbítrio. Se ele já estava sob o poder dessa força, por que largar? Porque ele desejou sair e vivenciar, deu saudade da droga, foi lá e passou pela situação que passou. Então você vê que tudo está na gente, sabe? Tudo está na gente. Deus está aqui do lado, esperando a gente resolver se a gente quer voltar ou não. É muito claro isso, para mim, né? Não estou contestando a visão de ninguém. Não, com certeza. E observa bem, Jéssica, né? Ter o racional conosco é algo único nesse mundo de matéria, e onde só quem sente essa força é que sabe explicar. Mas é por aí, meu amigo Marcos Lopes. Foi falado aqui que você, na situação que você passou, como o Henrique falou, né, não tinha o desejo de sair daqui, né? Agora, eu lhe digo a você, o desejo seu é o outro, é de sair. Mudou o desejo agora. Através do conhecimento racional, ele quer sair, não quer ficar mais aqui, não. E é o de todos nós que passamos a conhecer o que é a nossa verdadeira origem, o nosso caminho para nós trilharmos. Olha, voltando ao assunto do magnético, esse tema dá muito bom, né? O poder do magnético é o tema desse programa agora. O poder do magnético. Você vê o que ele levou ao cidadão, ao menino, como é o nome dele? Luiz, que falou agora. Poder do magnético. Mas, na própria leitura, ele diz assim, olha, os eventos que se desenvolvem para adquirir a força magnética tornam-se uns bichos em figura de gente. Veja. É o que acontece com aqueles que adotam os produtos que a magnética oferece, como as drogas. Tem drogas aí que o cidadão fica com um zumbi, né? Andando, o outro se debatendo. Ali é o quê?
A matemática é um bicho em figura de gente. Como é que se diz? Produzida pelaquela força magnética, aquele produto, aquela droga. A força magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios e curisco, esses trovão. Aí ele diz aqui ainda, vejam os estrondos, os estampidos quando elas caem na terra. São produtos de quê? Da força magnética. Você vê, a gente diz assim, e Deus está não sei o quê, para aquela coisa, manda raio. Não, o magnético é quem produz tudo isso aqui. Está dito aqui, quem fala é o quê? O dono da vida, o racional superior, né? Nos informando o poder da força do magnético. E você vê, é o tema do nosso programa hoje, o que o cidadão passou, grande amadurecimento, seu Manuel teve com ele, livrou ele daquela força lá, né? Mas vamos em frente aí. É sobre isso, né? Por exemplo, queria primeiro me desculpar, né? A emoção tomou conta. Porque quando fala do racional superior, né? A gente vê que nunca estivemos só. A partir do momento que você começa a ler o livro, você começa a entender, começa a sentir, que a energia racional você tem que sentir, né? E que a gente tem um pai, entendeu? Um pai de verdade, né? Ele, no momento, ele abandonou, né, o Luiz, né? Quando o Luiz duvidou, né? Aí ele teve que aparecer e mostrar, né? Que ali ele podia contar, tinha com o que contar. E aí, a dono daquela droga, né, energia magnética, se materializa e diz, deixa bem claro, só não vou te levar por causa dele. Porque o racional estava ali. Olha o respeito, né? A redenção da força elétrica magnética a quem está ligado, né, a essa força que é a energia racional, né, Henrique? É muito particular, né? É aquilo que eu digo, eu não posso adentrar muito desse assunto. Por quê? Porque eu nunca vivi algo nesse sentido, nem desejo. Pelo menos nessa vida aqui, como Henrique. Nunca vivi, nem desejo. Mas já passei por situações semelhantes em termos de sofrimento. Todo mundo aqui passa justamente sempre por duas situações, né? Uma de sofrimento e uma de ausência de sofrimento. É o que a gente chama de vida feliz, né? Sem problemas, condicionado à alegria, ao bem-estar, né? A uma certa estabilidade. Mas o que a gente precisa entender é que essa vida aqui ela não é um tribunal. A gente não tem conhecimento quando a gente fala dessas energias, nem sabe como elas realmente processam dentro dessa forma de vida que a gente está vivendo. A gente tem uma consciência muito limitada, e essa consciência limitada é justamente referente às coisas que nós conseguimos materializar aqui para que esses olhos vejam, mas a gente não percebe o poder que nós temos relacionado a pensamento e imaginação, que é justamente a referência que nós temos de magnetismo e eletricidade. Então, o pensamento e a imaginação diz respeito à eletricidade e magnetismo, né? Então, o poder da imaginação é justamente isso, é o poder de criação. Como é que as coisas estão sendo criadas a partir da nossa imaginação? Santos Dumont, no programa desse, vocês falaram que Santos Dumont criou o avião. Quando ele viu que algo para a autodestruição da humanidade, ele suicidou-se. Então você vê que o magnetismo cria algumas coisas que é maravilhoso na vida do ser humano, né? Você imagine quantas vidas já foram salvas por conta desse transporte, que é o transporte aéreo, com essa velocidade e conseguiu salvar pessoas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente ouve um trecho desse do livro, um relato desse como o de Luiz, a gente se coloca no lugar do outro. Uma coisa é o racional falando, outra coisa é a gente replicando o que o racional falou. E quando ele fala para a gente, ele fala que é para a gente realmente sentir o que ele está falando, perceber o que ele está falando, transformar isso em pensamento racional, que seja justamente acessível
a compreensão de cada um. Então, eu particularmente, não contestando o que o racional está dizendo, porque eu não estou na pessoa dele, não estou no lugar dele, nem assumi posições ao qual algumas pessoas falam que estão no lugar dele, né? Na verdade, eu quero voltar a ser ele, ser um racional, puro, limpo e perfeito. Então, eu não tenho como fazer juízo do que ele fala. Então, eu falo a partir daquilo que eu entendo e daquilo que eu sinto. O poder magnético pode, sim, criar maravilhas. Agora, como a consciência de cada um vai fazer uso de cada coisa criada pelo magnetismo é outra história. E a questão da dúvida, né? Houve uma dúvida, né? Diante do que ele fazia para a fase racional, né? É como muitos, né? Acredito que muitos estudantes, como eu já duvidei no início, dessa força, né? Tão poderosa que é a energia racional. O racional, no princípio lá do progresso, ele avisa para nós que transitar por aquela parte não teria problema algum. Progredir naquela parte nos levaria a uma situação desconhecida. Nós entramos. E nós fizemos isso com uma consciência superior. Nós éramos racionais, puros, limpos e perfeitos, num mundo puro, limpo e perfeito, dentro de um progresso de pureza, limpeza e perfeição. Sem erro, não existia erro, mas nós escolhemos. Aí você vê no relato do Luiz que ele fala: seu Manuel, o senhor me abandonou, não adiantou nada todo esse trabalho. Isso aí são palavras do ingrato. Mas o que é que acontece? Nem houve omissão lá no início, quando entramos pela parte, e nem houve omissão do seu Manuel, ou do racional, na hora do pior momento da vida do Luiz. Não houve omissão. Ele estava ali diante e esperando justamente uma escolha que condicionasse ele a sair daquela situação. É assim que eu vejo. Não existe uma forçação de barra do racional e ele está aqui esperando cada um se decidir a voltar. É tanto que ele mandou essa cultura. Está aí os livros. Quantas pessoas fazem uso desse? Nós temos aqui 8 bilhões de pessoas. Esse livro está na mão de quantas pessoas? Então você vê que a gente pode ter um jeito melhor de ver cada situação. E seu Manuel não foi omisso com ele, não. Entendeu? Assim como a força, que é justamente a força que extermina, respeitou justamente a decisão dele, com a presença de seu Manuel ali. Porque as duas estão ali, em qualquer situação. Todas as duas estão ali. Para onde você quiser ir, vai ter quem lhe dê a mão. A sua escolha, né? E o racional, como você diz, nunca abandonou, né? Nunca nos abandonou. Muitas das vezes o cidadão que está lendo o livro, né, chega a duvidar, né? Chega a duvidar do poder da energia racional, chega a duvidar do poder, né, do racional superior, mas ele está aí, né? Ele é o Pai, né? E está aí à disposição de todos para servir a todos, assim como o livro, né? Universo Desencanto também, não é, Jesus? Isso aí. A mensagem de paz, amor e fraternidade está no livro Universo Desencanto. E o livro Universo Desencanto está aí para trazer a nossa revelação da nossa verdadeira origem. Nós temos uma música aí que é uma homenagem ao livro Universo Desencanto, é uma música, uma letra de Clara Nunes, né? Estamos apresentando o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver
te brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente do amor. Será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. É tempo de se conhecer, né? Que música, hein, Jéssica? Homenagem, né, Seu Jorge, na voz de Seu Jorge, uma música de Clara Nunes. De Clara Nunes, é. Homenagem ao livro Universo de Desencanto, que ele bota aí, né? Ele diz, cantada por Seu Jorge. É isso aí. Falando sobre o livro Universo de Desencanto, esse livro da nossa verdadeira salvação, o livro que faz a nossa ligação com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Mais uma vez agradecer, né, ao Mascarenhas, a todos que fazem, né, a Web Rádio, né, Universo em Desencanto, Web Rádio Racional, por o espaço, né, que é oferecido, que é dado, né, a todos nós, estudantes de cultura racional, seja aqui do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul. Ele tem uma programação 100%, né, voltada para a divulgação dos livros e da obra Universo em Desencanto. Isso permite levar um pouco, né, dessas mensagens que a gente vai tendo, vai absorvendo do livro, da nossa maturidade dentro do conhecimento para outras pessoas. E nós que temos como missão, todos, né, a partir do momento que inicia a leitura do livro Universo de Encanto, está lá bem claro, né, Jesus? O dever de fazer propaganda deste conhecimento. Temos que ter esse dever, esse compromisso com a fase racional. De todas as formas, de todos os jeitos, todas as maneiras, sendo que o assunto seja cultura racional, Universo de Desencanto, né? Tanto que o assunto seja direcionado à salvação eterna, o verdadeiro retorno, a verdadeira redenção do ser humano à sua origem verdadeira, a vida eterna, onde todos já vêm procurando há muitos. Desde quando nós saímos, que começamos a ter ciência de vida, a gente sempre quis, sempre queremos voltar a viver e ter a vida eterna, que perdemos o direito de viver quando adentramos a parte que não estava pronta para o progresso. É como o Henrique sempre fala aqui, essa parte nós adentramos o quê? Para progredir, continuar com o progresso racional, mas numa parte que não estava pronta. E não sabia nada disso que ia acontecer isso aqui. O nosso intuito, a nossa vontade, o livre-arbítrio, a livre vontade lá era de progredir, mas sem saber o desconhecido que ia acontecer, né? E chegamos onde chegamos hoje, né? Chegamos praticamente, como nós falamos no segundo programa anterior, né? Que o capítulo falava de onde viemos para onde vamos, a velocidade que a gente veio perdendo, né, a identidade, né? Nós fomos enfraquecendo tanto que chegamos a nos materializar nesse corpo de lama, transformando várias e várias vezes, chega a ser 21 eternidades de transformações entre o final do que nós estamos hoje, né? E dentre essas transformações, chegamos ao quase nada, né? A única coisa que nos resta agora é desenvolver o raciocínio,
é cuidar da glândula pineal, né? Cuidar desse corpo de matéria, né? Animal racional, para que esse ser que habita nele, essa energia que está materializada nele, dê tempo de voltar, né? É porque você falou bem aí agora que a nossa descida foi rápida, né? Foi bem demorada onde estamos hoje, agora mais rápido é o nosso retorno, porque a gente já sabe de onde veio. Aí a retorno é mais rápido do que a vinda, como nós viemos. Mas esse retorno, né, Henrique, depende muito de cada um, né? Como é que podemos compreender mais acerca de tudo que somos? Sabendo que foi isso que o Racional fez. Veio nos dizer que nós somos seres racional, uma única origem. A gente precisa vivenciar essa informação, sentir essa informação, aceitar essa informação, sem receio, sem medo, sem pegar, como é que eu posso dizer, desvio. Tem uma frase que ele fala que é intensa. Tanto faz você estar aí e estar aqui. Isso prova justamente que a gente pode estar evoluído, com um raciocínio desenvolvido, vivenciando aqui essa vida de magnetismo, de eletricidade, e salvando pessoas, conduzindo pessoas a se conhecerem também, assim como fez o próprio Manuel, que chegou aqui desconhecido de si, precisou da ajuda dos habitantes do astral superior para ser reconhecido como racional superior. E a gente não vê nenhum tipo de erro nisso, assim como não podemos ver nenhum tipo de erro em nós relacionado a isso. E eu quero aproveitar e já me despedir dizendo que dentro desse tempo que a gente está aqui conversando sobre o magnetismo, sobre a energia racional, eu prefiro abraçar a ideia, as informações de ser um ser puro, limpo e perfeito e ter a capacidade de criar benefícios, coisas boas, maravilha na vida de outras pessoas, na vida de outros irmãos, assim como fez Manuel, assim como fizeram outros que vieram por aqui, que passaram por aqui trazendo uma informação de evolução para a humanidade. Então, desejar uma boa noite a todos, uma boa semana para cada um de vocês e dizer que estou muito feliz por mais uma noite aqui com vocês. Dizer que vamos em frente, até a próxima semana a gente, né, fazer o nosso programa aqui nessa Rádio Web. Eu só quero agradecer, né, mais uma vez, né, por essa noite, agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer aos diretores da Web Rádio União Racional, dizer que essa noite, esse programa especial, todos os programas a gente sente a força, né? Sente o poder da energia racional, mas em especial nesse programa eu senti algo que eu não sentia há um bom tempo. Eu senti uma força muito forte emanando, né, do mundo racional no depoimento do Luiz, né, exatamente quando o racional superior aparece para ele. Eu já vivi isso, o Henrique até relatou. E é só quem sente, né? É inexplicável sentir energia racional. Esse corpo de matéria ele é um nada quando a energia racional vem, né, e compartilha o seu poder junto com você. Isso é uma comprovação minha, que tive dentro da fase racional. Nunca duvidei da energia racional, sempre esteve comigo, né? Com todos que acompanham, que leem o livro, né? Mas a mensagem que eu deixo para todos, que não duvidem do que vocês têm na mão. O poder da energia racional, ele é capaz de tudo. Vocês acabaram de ver nesse testemunhal, tá? Uma boa noite a todos, muito obrigado mesmo. E leiam o livro Universo em Desencanto. Encerramos agora, na sua web rádio União Racional, o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. Contamos com sua sintonia no próximo programa. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou
a governar. É a fase consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio um livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista e sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. A natureza vibrando, os astros clamando que a nova fase chegou. Tudo no mundo mudando, o povo cantando, sofrimento acabou. Comando de uma nova energia que nos contagia, vem lá do natural. E antes que eu me esqueça e suba a cabeça, vou avisando geral que Deus já está na terra com o fim das guerras na cultura racional. Que coisa linda brilhando lá no céu, não é miragem, já dizia Pai Manuel. São habitantes da origem, sim senhor, unindo a terra com o verdadeiro amor. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à mãe natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Quais também na ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas boiando, sorriso, já estou no paraíso, com este livro na mão. Ai, que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar.
Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai, que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à Mãe Natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Paz também na ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas molhando um sorriso, já estou no paraíso, com este livro na mão. Ai, que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai, que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. A natureza vibrando. Alô, meu povão da cultura racional! Chegou a hora! Chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a luz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí, o raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz, é amor, é o universo em desencanto, sim senhor. Mas eu disse chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a voz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência
pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. Mas a cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. Mas eu disse chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a luz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural.
Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. De bronze nasceu a imunização. A cor de bronze foi quem trouxe a eterna salvação. Não podia nascer no branco e nem no preto, porque sempre viveram em degladiação. A cor de bronze é a cor do meio, escolhida pelo mundo racional, para trazer a racionalização com a união e a paz universal. Por isso o Brasil foi escolhido pelo racional superior. Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro a empunhar a bandeira branca da paz e do amor. Foi o único que teve a coragem de se igualar como animal racional. Quem conviveu com o MJC vai saber que ele é o mestre da justiça celestial. Cor de bronze nasceu a imunização. A cor de bronze foi quem trouxe a eterna salvação. Não podia nascer no branco e nem no preto, porque sempre viveram em degladiação. A cor de bronze é a cor do meio, escolhida pelo mundo racional, para trazer a racionalização com a união e a paz universal. Por isso o Brasil foi escolhido pelo racional superior. E Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro a empunhar a bandeira branca da paz e do amor. Foi o único que teve a coragem de se igualar como animal racional. Quem conviveu com o MJC vai saber que ele é o mestre da justiça celestial. Vejo o retorno, uma brisa leve, nova energia. Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrela guia. Hoje consciente, uma voz serena sempre a me embalar. Mas que felicidade, mal começa o dia, me ponho a cantar. É a fase do amor, o resgate, os racionais vieram nos buscar. O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar. Oh meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo.
anunciando os cometas, os planetas, que eles já estão vindo, mas eles estão chegando, trazendo harmonia, mas eles estão chegando e eu já estou